Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda nessa segunda-feira a mais uma live devocional, a nossa live devocional sobre o Evangelho de João. Sejam todas muito bem-vindas, obrigada pela companhia de vocês. Nós estamos lendo o Evangelho de João, já estamos hoje no capítulo 6 de João, vamos continuar lendo o capítulo 6. Nós dividimos o capítulo 6 em duas lives, né? E hoje nós vamos finalizar o capítulo 6. Então já abre aí a sua Bíblia em João 6, a partir do versículo 22, para nós finalizarmos o nosso devocional. Camila, seja bem-vinda, paz do Senhor. Manda aqui o seu bom dia, manda aqui da onde você tá falando, quer dizer, da onde você tá me assistindo, da onde você tá me acompanhando, para mandar um bom dia especial para você. Compartilha essa live com outras mulheres, né? Convida suas amigas para ler o Evangelho de João junto com a gente. Se você perdeu as lives anteriores, não tem problema, todas elas estão salvas lá no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar tudo por lá. Fazer o seu devocional a hora que for melhor para você lá através da live do YouTube. Márcia, Raquel, bom dia. Graça e paz para você, querida. Seja muito bem-vinda. A Camila é de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Amém. Eliette do Piauí. Graça e paz, querida. Seja muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Abra sua Bíblia, abra o seu coração para nós fazermos o nosso devocional de hoje, que é João 6, do 22 ao 71. Anice de Uruburetama, Ceará. Graça e paz, seja bem-vinda. A Márcia de Riachão do Poço, Paraíba. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz. Que bom ter você aqui conosco também. Gente, vamos compartilhar essa live. Vamos convidar as suas amigas, as mulheres de Deus que fazem diferença na sua vida, que fazem diferença na sua caminhada cristã, que também desejam mais conhecimento, mais profundidade no relacionamento com Deus. Olha, tem uma xará aqui, Lidiane de Macapá, Amapá. Bom dia, minha xará, tudo bem com você? A Rosemeire da Paraíba. Gente, bastante gente da Paraíba hoje aqui na live, né? Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Meire, graça e paz. Seja muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A Meire de Russa, Ceará. Gente, Paraíba e Ceará tá hoje a maioria aqui na nossa live. Que alegria, né? A gente tá tão de longe, né? Eu tô aqui no Paraná, tô no sul do Brasil, mas conectadas aqui através da nossa live devocional. Glória a Deus por isso. Vamos começar já a nossa leitura? Vamos já começar a nossa leitura de João 6, a partir do versículo 22, encerrar esse capítulo de João, para amanhã a gente continuar no capítulo 7, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 6 do livro de João, a partir do versículo 22, fala assim, Jesus, o pão da vida. Vou começar lendo para vocês então. No dia seguinte, lembra que na passagem anterior, a gente tem aquele momento da multiplicação de pães e peixes. E aí depois nós temos aquele momento de Jesus andando sobre as águas, né? Então houve aquela multidão, né? Jesus multiplicou alimento para aquela multidão, alimentou aquela multidão. Depois ele partiu sem os seus discípulos e os discípulos foram num barquinho. E aí houve uma tempestade. No meio da tempestade, o Senhor aparece para os discípulos, né, sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, mas o Senhor fala, não tenham medo, sou eu. Bom, isso já vem na sequência dessa passagem, Jesus, o pão da vida. Então vamos lá. No dia seguinte, ou seja, no dia seguinte que houve aquela multidão, que houve a multiplicação de pães e peixes, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui?
Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então a multidão, vendo que Jesus tinha partido, pegou, entrou nos barquinhos e foram atrás de Jesus. E aí Jesus aqui ensina para ele, fala para eles: olha, vocês não estão aqui porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. E aí Jesus aqui orienta, instrui, exorta eles para falar: olha, não trabalhem por aquilo que perece, mas trabalhem por aquilo que não perece, pela vida eterna, pelo alimento que não perece, né? Ele fala assim: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Lá em Salomão já escreveu em Eclesiastes que vaidade, tudo é vaidade. Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu, né? O mais rico do seu tempo, na verdade. Um homem que conquistou riquezas, um homem que expandiu tanto o seu reino e que tinha uma grande sabedoria também e que era muito sábio, muito inteligente. No final, né, quando ele analisou todas as suas obras, tudo que ele tinha feito, ele chegou à conclusão de que tudo aquilo era vaidade. As riquezas, a glória, o conhecimento que ele obtinha, tudo era vaidade, tudo era em vão. Porque a gente não leva nada dessa vida, né? Tudo aquilo que ele construiu, ele ia deixar para o sucessor dele, né? E o que vale a pena, na verdade? O que vale a pena, aqui Jesus diz, né? O que vale a pena é aquilo que a gente leva para a eternidade. O que a gente leva para a eternidade? É o nosso relacionamento com Deus. Então, na nossa vida, às vezes a gente vive nessa correria de buscar aquilo que perece, né? Como Marta, né? Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. O que é necessário? O que é prioridade? É a nossa conexão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. É isso que vai ecoar pela eternidade. Então aqui Jesus está falando, né, que aquela multidão não estava atrás dele por conta, né, da fé, de buscar a salvação, de buscar a vida eterna. Eles estavam atrás de Jesus porque foram alimentados e ficaram satisfeitos, né? Então quem não gostaria de seguir Jesus, né? Segue Jesus, recebe a palavra, o ensinamento e ainda fica satisfeito, né? Ainda se alimenta do pão que ele multiplicou e fica satisfeito. Então Jesus está falando: olha, vocês não devem correr atrás de mim, me seguir por conta da comida que perece, mas por conta daquela que é eterna, daquela que é para a vida eterna. E na nossa vida a gente está sempre correndo por aquilo que perece, né? Então, os nossos títulos, os nossos bens materiais, é tudo aquilo que a gente possui nessa terra, um dia vai perecer, vai ficar para alguém. O que nós vamos levar para a vida eterna? O que vai ecoar na eternidade? Vai ecoar na eternidade o nosso relacionamento com Deus, a nossa conexão com Deus. Então Jesus está falando assim: é disso que vocês precisam se preocupar. Essa tem que ser a prioridade de vocês, né? Trabalhe por aquilo que vai ecoar na eternidade, né? E não por aquilo que perece. É claro que nós temos que trabalhar, temos que buscar o nosso pão, mas precisamos entender que tudo aqui nessa terra é passageiro, né? O que vai ecoar na eternidade é a nossa conexão com Deus, é o relacionamento que nós construímos enquanto estamos aqui. O resto, mulher de Deus, os títulos, os cargos, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Amém? Vamos continuar lendo então. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E olha o que Jesus responde para eles: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então Jesus está falando: vocês querem fazer a obra de Deus? Então creia em mim, creia naquele que o Pai enviou, que sou eu. Essa é a obra que vocês precisam fazer. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor?
Ou seja, foram alimentados por um pouco, foi multiplicado. Ainda estavam pedindo mais sinais ainda. O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. O verdadeiro alimento espiritual vem de Deus, do Pai. É Ele que nos alimenta, é Ele que sacia a nossa fome, é Ele que sacia a nossa sede. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mulher, grifa esse versículo. Grifa aí essa fala de Jesus na sua Bíblia. Porque isso aqui é uma chave para a nossa vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão. Ele é o pão que sacia toda fome. Quem vem a Jesus não tem mais fome, né? Não existe essa fome espiritual, essa fome, esse vazio no coração. Porque ele sacia, ele é suficiente para a sua vida. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então, Jesus sabia que aquela multidão não acreditava de fato que ele era o Messias, que ele era o pão da vida, né? Estavam atrás de Jesus por conta dos milagres, por conta, né, das curas que ele fazia, dos milagres que ele realizava, e não de fato porque acreditavam que ele era o Senhor e Salvador de suas vidas. Então Jesus conhecia o coração da multidão, sabia que eles eram incrédulos. E hoje ainda existe essa multidão, uma multidão que busca Jesus por aquilo que ele pode proporcionar e não por quem ele é. Uma multidão que vai em templos em busca apenas de milagres e sinais, de profecias e não do verdadeiro pão da vida. E não de um relacionamento de profundidade com Jesus. E não de um aperfeiçoamento espiritual. E não de ser mais parecido com Jesus. Essa é uma verdade. Ainda existe essa multidão de pessoas que são rasas em Deus. Que são rasas porque buscam a Deus para prosperidade financeira, buscam a Deus apenas pela cura da enfermidade, buscam a Deus apenas por uma profecia, buscam a Deus apenas por uma emoção passageira, mas não estão dispostas de fato a segui-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E o Senhor tem nos chamado para águas mais profundas nele, para mergulharmos mais fundo em Deus, para termos um relacionamento de profundidade. Aqui no meu Instagram, se você olhar na minha bio, tá escrito assim: ensino você a ser uma mulher profunda em Deus. É necessário sair do raso. É necessário mergulhar em águas profundas, porque o tesouro está na profundidade. Nós precisamos sair do relacionamento da multidão, porque o relacionamento da multidão é raso. A espiritualidade da multidão é rasa. Está buscando a Deus apenas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode proporcionar na sua vida, e não por quem Ele é de fato na sua vida, o seu Senhor, o seu Salvador, a sua fortaleza, a sua rocha, a sua prioridade. Então é necessário, começa, mulher, a se questionar que tipo de relacionamento você tem com o Senhor. Será que é um relacionamento de multidão? Será que é um relacionamento que está interessado só naquilo que você pode ganhar? Ou você tem buscado realmente um relacionamento de profundidade? Um relacionamento em que você quer conhecer cada vez mais a Deus. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Vamos lá, continuar lendo. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinham dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora diz desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus já está falando do sacrifício da cruz. Ele está dizendo que ele entregaria a carne dele para a salvação do mundo. Mas aqui, os fariseus não conseguiam entender, os discípulos, as pessoas ali não conseguiram compreender a profundidade daquilo que Jesus estava falando. Ele estava falando: olha, os pais de vocês comeram maná do deserto e pereceram e morreram, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o maná verdadeiro. Eu sou o pão que desce do céu, e quem comer da minha carne, ou seja, quem aceitar, quem me receber na vida dele, quem crer em mim como seu Senhor e Salvador, esse não vai perecer. Esse vai ter vida eterna. Jesus está falando aqui de coisas muito profundas, que aquela multidão que tinha um relacionamento com ele raso, não conseguia compreender. Que ele era o pão da vida, o pão que veio do céu, enviado por Deus, para alimentar eternamente, Porque a gente come, a comida que a gente come, ela perece, logo a gente tem fome. Mas o pão que vem do céu sacia essa fome da alma, essa fome espiritual, e nos conduz à vida eterna. Esse é o verdadeiro alimento que nós precisamos para as nossas vidas. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a própria carne para comer? Eles não conseguiam compreender a profundidade das palavras de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Uau! Que incrível isso, E Jesus estava falando de coisas espirituais. E os judeus que estavam ouvindo ali, os fariseus, a multidão, os discípulos, eles levavam tudo pro literal. O que ele está falando de comer a carne dele, de beber o sangue dele? Jesus estava aqui dizendo do que iria acontecer. Ele iria entregar a carne dele. Ele iria derramar todo o sangue dele
para a salvação da humanidade. E ele está dizendo aqui, vocês comeram um pão, os pais de vocês comeram um pão que perecia. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, que beber do meu sangue. Isso não é de forma literal, né? Isso é aquele que me receber na sua vida, aquele que reconhecer o que eu fiz, reconhecer o meu sacrifício na cruz, esse vai ter a vida eterna. Esse será ressuscitado no último dia. Era disso que Jesus estava falando. E continua. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode suportá-lo? Fala Jesus, essas palavras são muito duras, né? São difíceis. Quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que eles haviam falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar da onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Há entre vocês aqueles que não creem, aqueles que não creem que eu sou o Filho de Deus, enviado para a salvação do mundo. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, né, quando os milagres estavam acontecendo, quando os sinais, as maravilhas, a multiplicação dos alimentos estava acontecendo, a multidão cercava. Mas quando Jesus começa a falar, né, palavras mais duras, palavras mais fortes, começa a exortar e fala: olha, existem entre vocês aqueles que não creem, é necessário, né, que vocês me recebam como pão da vida na vida de vocês. Essa multidão começou a se dispersar. Muitos discípulos pararam de andar com ele, né? Não dos 12, mas outros discípulos começaram a dispersar, começaram a abandoná-lo, né? Não era... por quê? Porque estavam só atrás daquilo que ele podia fazer e não de quem ele era de fato. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Vocês fiquem à vontade, vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu. E esse versículo você também grifa, porque a resposta de Simão Pedro é poderosa, né? E é a nossa resposta hoje para Jesus. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa resposta de Simão Pedro é tremenda, né? Porque traduz exatamente o nosso sentimento. E essa deve ser a nossa resposta para o Senhor hoje. Para onde nós iremos? Quem nós temos no céu além de ti? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde nós iremos? Qual outro caminho existe para seguir? Todos os outros caminhos são caminhos de engano, querida. Nós não temos para onde ir. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa resposta de Pedro é tremenda. Não existe outro caminho. Não existe outra direção de vida eterna. O único caminho é Jesus Cristo. É necessário comer desse pão. É necessário beber desse sangue. É necessário aceitar o Senhor nas nossas vidas todos os dias. Dizer: Senhor, eu aceito. Aceito a sua obra na cruz. Aceito e agradeço tudo que o Senhor fez por mim. Quero me alimentar desse pão da vida. Quero beber dessa água, né, de águas vivas. Quero beber das águas vivas.
Quero me alimentar do Senhor todos os dias, né? Mergulhar um pouquinho mais na profundidade de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele já sabia, né? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. E aqui encerra então o capítulo 6 do livro do Evangelho de João. Querida, é necessário receber Jesus. É necessário se alimentar desse pão. Que você, em nome de Jesus, não tenha esse relacionamento de multidão, mas tenha de verdade um relacionamento de intimidade. E que hoje você possa dizer para Jesus: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu posso ir? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se só o Senhor é o pão da vida. Se é o Senhor que me alimenta. Se o Senhor é o suficiente para minha vida. Nós somos levadas a acreditar que nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de cargo, precisamos de relevância social, precisamos de seguidores, precisamos de curtidas, precisamos de roupas da moda, de casa, de carro, enfim, de sucesso, de fama, de poder. Nós somos levadas a acreditar que a gente sempre precisa de mais. Mas o fato, a verdade é que nós precisamos de uma coisa só. A única coisa que você precisa realmente na sua vida é de Jesus Cristo, o pão da vida. Se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você vai ter tudo. Você vai ter tudo. Como a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus. Essa é a primeira coisa, essa é a prioridade na sua vida. Que o Senhor possa ser de fato a primeira coisa, ou melhor, a única coisa, a prioridade na sua vida. Que Ele possa conduzir os seus passos, que Ele possa conduzir as suas decisões, que Ele possa conduzir a sua vida de acordo com a vontade do Pai. Que você de fato possa ser um reflexo da obra de Jesus nessa terra. Que você possa refletir, né, a luz do Senhor. Que você possa ser sal e luz nesse mundo. E que cada vez mais você se aprofunde nesse relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por você hoje. Amém? Vamos orar juntas então? Pai, obrigada pela Tua palavra, que nos alimenta, que sacia a nossa fome, que nos desperta para um relacionamento de intimidade contigo. Hoje nós queremos dizer o mesmo que Simão Pedro disse: para onde nós iremos? Nós não temos outro caminho. Nós não temos para onde ir. Nós não temos ninguém no céu além de ti. Para onde nós iremos? Se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Se o Senhor é o pão da vida. E nesse dia nós recebemos o Senhor nas nossas vidas mais uma vez, como o pão da vida. Nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Nós te aceitamos como o Senhor das nossas vidas. Venha reinar sobre nós. Reina sobre nossos corações. Reina sobre os nossos pensamentos. Reina sobre as nossas atitudes. Reina sobre os nossos casamentos. Reina sobre as nossas amizades. Reina sobre as nossas vidas profissionais. Sobre a nossa maternidade. Venha reinar. Toma o seu lugar nas nossas vidas. Nós te entregamos, Pai, tudo que somos, tudo que nós temos nas tuas mãos. Crendo que o Senhor é o caminho da vida eterna. Crendo que o Senhor é o pão da vida. O Senhor é suficiente para nós. Obrigada, Pai, por ter vindo. Obrigada, Pai, por ter deixado seus ensinamentos. Obrigada, Pai, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus, por ter ressuscitado depois de terceiro dia. Nós te amamos e te recebemos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?
E amém, glória a Deus por isso. Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, lembrando que essa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã.